Portanto, depois de separar e limpar, nós acabamos por ficar com um acúmulo de resíduos. E esses resíduos são os imediatos. Portanto, neste vídeo nós vamos ver como é que nós resolvemos 6 imediatos. Devem utilizar estas técnicas caso não possam utilizar nem regra de hospital, nem séries de Taylor com resto de piano. Caso possam, não precisam de todo estar a decorar estas demonstrações, mas caso vos proíbam, por exemplo, estão no ensino secundário ou então está explícito no enunciado, nesse caso façam as demonstrações que vamos ver aqui. Os nossos 6 imediatos, o que nós vamos ver aqui são polinómios, raízes enésimas e vamos explorar o caso particular da raiz quadrada, senos e cossenos, exponenciais e logaritmos. Portanto, cada um destes imediatos tem uma técnica específica, portanto, caso vocês tenham no limites já limpo, com os resíduos que as separações fazem, seja por limpar, separar uma multiplicação ou uma soma, vamos nos deparando com limites que já não é preciso fazer nenhuma destas três coisas. Portanto, podemos simplesmente os resolver. Portanto, começando com polinómios, sempre que nós tivermos um limite do tipo p de x é uma combinação linear com polinómios quaisquer, portanto pode estar um polinómio de que grau for, polinómios verdadeiros, tem que ser polinómios puros, verdadeiros, nada com raiz à mistura, e tiver, obviamente, na forma canónica, portanto, tiver a dividir por x menos a, e a primeira coisa que vamos fazer vai ser fazer a regra do Ruffini. E o número que vamos colocar na regra do Ruffini, que é o alfa, vai ser simplesmente por onde o x aponta. Portanto, o x aponta para o que nós colocamos na regra de Ruffini. Depois de fazer a regra de Ruffini, fatorizamos o polinómio e cortamos estes fatores que vão estar repetidos. E uma dica, como este limite vai dar sempre uma indeterminação de 0 sobre 0, isso implica que os polinómios são divisíveis entre si. Como são divisíveis pelo teorema do resto, nós sabemos que o resto tem que dar sempre 0. Portanto, caso a vossa regra de Ruffini o resto não dê 0, estão a fazer mal as contas. Portanto, fazendo este pequeno exemplo, porque realmente vão ser todos muito parecidos, portanto, eu escolhi simplesmente um polinómio um bocado ao calhas, e fazendo este exemplo, deparamos que é o imediato, e o tipo de imediato é um polinómio. Como nós não podemos à regra de hospital nem outro tipo de derivação, fazemos a mecânica associada aos polinómios. Portanto, neste caso, nós vamos simplesmente começar a fazer a regra de Ruffini. Portanto, começamos por montar aqui o estaminé da regra de Ruffini. O número que vamos colocar aqui vai ser menos 3. Portanto, o x diz-me qual é que é o número que vou colocar na regra de Ruffini. Depois, montando os coeficientes, portanto, eu tenho um polinómio, o maior grau que eu vejo neste polinómio é 3, portanto, eu vou ter 4 termos. Portanto, aqui vai estar o coeficiente do x cubo, aqui vai estar o coeficiente do x quadrado, aqui o coeficiente do x e aqui o coeficiente do termo independente, da constante, do número sozinho. Portanto, reparem, depois de acabar de preencher a regra de Ruffini, como podem ver, o resto na regra de Ruffini deu 0. Portanto, significa que a minha de regra de Ruffini, em princípio, está bem feita, porque aqui é suposto estar resto de 0. Isto lá está, tem a ver com o teorema do resto, porque aqueles dois polinómios são divisíveis, porque nos está a dar uma determinação 0 sobre 0. Portanto, fatorizando, depois de fatorizado, a única coisa que temos que fazer é simplesmente substituir aqui, fica desta maneira, e uma coisa que nos vai sempre acontecer, podemos sempre cortar estes fatores que estão aqui repetidos. Portanto, depois de cortar, basta só obter o que nos sobrou, substituir e dar-nos logo sempre o resultado. Portanto, sempre que tivermos polinómios, é simplesmente isto que vamos fazer. Não vai ser muito diferente disto. Nas raízes quadradas, especificamente quadradas, ainda não estamos nas enésimas. Portanto, fazendo um caso particular das raízes enésimas, quando o n é igual a 2, portanto, raízes quadradas, o que simplesmente vamos fazer vai ser multiplicamos por este conjugado no numerador e depois, por definição de conjugado, nós simplesmente podemos passar diretamente para aqui. Mas caso não estejam confortáveis por este passo, ou tiverem receio que esteja incompleto, vocês podem usar o caso notável, diferença de quadrados, simplificar, e o vosso objetivo é, têm que cortar obrigatoriamente com este x menos a. Mas simplesmente vocês podem simplesmente passar diretamente daqui e podem simplesmente escrever isto. Portanto, a única coisa que têm que fazer é pegar no numerador e colocar aqui o mais. Fazer copy-paste no numerador e alterar o sinal de menos para mais. Portanto, fazendo um exemplo muito rápido, nós vemos que temos aqui uma raiz quadrada verdadeira, portanto está limpo, não tenho que separar, portanto, o que simplesmente na teoria podemos fazer é utilizar a definição de conjugado e obter raiz de x mais 2. E o limite auto-resolveu-se, portanto, não temos mais indeterminação, portanto, isto simplesmente fica 1 sobre raiz de 4 é 2, 2 mais 2, 4. Portanto, reparem que este limite fez simplesmente em um passo. Portanto, eu simplesmente passei daqui para aqui, porque isto é, por definição, o conjugado a isto. Se não, vocês poderiam multiplicar pelo conjugado primeiro, portanto, a raiz de x mais 2, e agora teriam de utilizar o caso notável de diferença de quadrados, portanto, vocês ficariam com x menos 2 ao quadrado, portanto, se utilizassem o caso notável, ficariam com isto, e vocês simplificarem aqui o numerador, vocês vão ficar com raiz de x ao quadrado, dá simplesmente x, 2 ao quadrado dá 4, e como podem ver, este x menos 4
corta com aquele x menos 4 e vamos ter exatamente aquilo que nós obtivemos antes. Agora, com mais generalidade, como é que fazemos isto para raízes enésimas? Porque para raiz cúbica existe um conjugado, só que ele é um bocado estranho. Portanto, qual é que vai ser a melhor opção? Portanto, o nosso objetivo, nós vamos ter um limite deste género. O nosso objetivo vai ser o limite cujo operador que manda, entre aspas, é a raiz, para um limite polimonial. Portanto, neste caso nós vamos ficar com o y elevado em n a mandar e vamos ficar com um limite basicamente com polinómios e não com raízes. Nós sabemos trabalhar melhor com polinómios do que com raízes. Aqui a técnica vai ser sempre fazer a mesma substituição de sempre. Y é igual à raiz enésima de x. Portanto, se tivermos uma raiz quinta, y elevado à raiz quinta de x. Se tivermos uma raiz cúbica, y elevado à raiz cúbica. Depois, o que nós vamos fazer vai ser simplesmente isolar o x. Portanto, aqui o que simplesmente se faz é elevar os dois lados a n. Portanto, elevar os dois lados ao cubo, à quinta, à sexta, o que for. E depois, se quiser, podem sempre decorar. O y vai sempre tender para o número que está aqui. Depois de substituírem tudo, portanto, vocês vão ficar sempre com um limite deste género. Este limite já não é uma raiz. Portanto, notem que a variável é y. Portanto, isto aqui é a nossa variável. Isto são simplesmente números, são constantes, não são variáveis. Portanto, agora nós simplesmente temos um limite polimonial e agora voltamos a fazer a mecânica do limite dos polinómios. Portanto, aqui, simplesmente, a técnica vai ser passar de radicais para polinómios. Portanto, simplesmente, agora basta fazer a regra de Ruffini neste polinómio, que vai estar sempre no denominador, que é y elevado a n menos a, e nós vamos utilizar, na regra de Ruffini, o alfa a raiz enésima de a. Porquê? Se vocês seguirem a mecânica, diz-vos para vocês utilizarem a regra de Ruffini, alfa igual para onde o x aponta. Neste caso, quando a nossa versão atualizada é y tende para a raiz enésima de a, é esse mesmo número que vamos usar na regra de Ruffini. Uma curiosidade, entre aspas, é que nestes casos específicos, a nossa regra de Ruffini vai simplesmente sempre vomitar a mesma coisa, que é o resultado armazenado neste somatório. Portanto, caso queiram, vocês podem utilizar aquele somatório se vocês lidarem bem com os somatórios. Portanto, simplesmente, já com os cortes feitos, o limite vai sempre vomitar aquele somatório. Mas fazendo um pequeno exemplo, portanto, nós aqui temos um imediato verdadeiro. Neste caso, não temos raiz quadrada, portanto, não vamos multiplicar por conjugado nenhum, vamos converter este limite para um polinómio. Portanto, nós vamos sempre fazer a mesma mudança de variável, que é y é igual a raiz cúbica de x. E levamos os dois lados ao cubo, portanto ficamos com y ao cubo igual a x. Agora basta substituir tudo. Portanto, também fazendo aqui no instante, o y vai tender para 1. Porquê? Porque raiz cúbica de 1 é 1. Portanto, ficamos com y a tender para 1 de raiz cúbica de x. Eu disse que era y, portanto fica y menos 1. Portanto, reparem que isto é simplesmente igual a isto. E agora este x, temos isolado o x. É simplesmente y ao cubo. Portanto, vai ficar y ao cubo menos 1. Portanto, reparem que eu agora já não tenho raízes, agora tenho um limite polimonial e simplesmente o que vamos fazer vai ser a regra de Ruffini. Portanto, uma característica também muito engraçada deste tipo de imediatos é que os termos do meio, entre o maior e o termo independente, vão ser sempre zero. Portanto, depois de fazer a regra de Ruffini, podemos finalmente fatorizar o nosso polinómio. Muitos de vocês poderiam simplesmente dizer que aquilo é um caso notável, mas caso, só para reforçar mais o método e o algoritmo, já fatorizamos. Portanto, agora vamos simplesmente fazer, vai ser substituir. Portanto, depois de fatorizar, seguimos a mesma mecânica de polinómios, estes vão sempre cortar e vamos simplesmente sobrar este polinómio que já não vos vai dar a terminação. Portanto, neste caso, isto vai dar 1/3. Seguindo para exponenciais. Portanto, nas exponenciais o que nós vamos fazer é o seguinte. Então, nós vamos ter sempre um limite assim muito parecido, porque já está limpo, não tem que separar. Portanto, vai ser sempre uma coisa deste género. Portanto, o que nós vamos fazer vai ser, será que o nosso x está a tender para 0? Temos que dar brute force nisso. Portanto, a melhor maneira de dar brute force nisso vai ser fazer uma mudança de variável y igual a x menos a. Aí já te garantimos que o nosso y vai tender para 0. O segundo passo vai ser colocar o e elevado à evidência. Vocês vão ter y mais a. Vocês vão colocar o e elevado à evidência, portanto, vocês vão ficar com e elevado a vezes e elevado a y. Portanto, vocês vão acabar por fatorizar entre aspas desta maneira. Depois de colocar em evidência, vai sempre aparecer o limite notável para fazer. Fazendo este exemplo, a primeira coisa que nos perguntamos, neste caso, como temos uma exponencial, portanto o nosso imediato é uma exponencial, portanto fazendo este caso, o nosso imediato é uma exponencial, portanto perguntamos, será que o limite já está a tender para 0? Neste caso não está, portanto temos que fazer uma mudança de variável e vai ser sempre a mesma, y é igual a x menos 3, portanto se quiserem podem pensar em limpar este denominador só para y. E neste caso, o y vai tender para 0, como nós queremos. Portanto, isto vai ficar o limite de y a tender para 0, de y no denominador. E agora, este x temos que colocar em ordem y. Portanto, o que nós vamos sempre fazer, e basta isolar este x aqui da nossa mudança de variável. Portanto, isto vai ficar que y mais 3 é igual a x.
Portanto, basta fazer mais 3 dos dois lados. Portanto, substituindo a y mais 3 menos a elevado a 3, seguindo o segundo passo, basta colocar o a elevado a 3 em evidência. Portanto, colocando o a elevado a 3 em evidência aqui, isto fica elevado a y menos 1, e agora reparem que aqui nós temos exatamente o nosso limite notável, que vai sempre aparecer. Portanto, e acaba-nos sempre por sobrar. É ao cubo. Portanto, spoiler, sempre que vocês tiverem limites deste género, a resposta vai ser sempre este número que está aqui. Podem verificar isto com a regra de Hopital. Ou podem saber que a derivada de x é ela mesma, portanto, acaba por ser um resultado bastante engraçado. Ln de x é um bocado mais complicado, é um bocado mais trabalhoso, mas vamos com super calma. Portanto, nós vamos ter limites assim deste género, sempre, porque está na forma canónica, está tudo imediato. Portanto, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos sempre fazer a mesma mudança de variável, que vai ser y igual ao numerador inteiro. Nós vamos guardar isto tudo aqui. Vamos armazenar tudo na variável y e vamos ter duas coisas para substituir. Temos que colocar isto em ordem y, que é fácil. Eu disse que y era igual a ln de x menos a, portanto já dá para substituir diretamente. Agora o meu único problema vai ser colocar x menos a em ordem y. Portanto, o que nós vamos ter que fazer é das contas da nossa mudança de variável, basta seguir este espaço que já está simplesmente calculado, que é o nosso objetivo. Vai ser primeiro isolar o x e depois fazem a dos dois lados, e o segredo vai ser fatorizar este a daqui, porque entretanto vocês vão ficar com a elevado a y menos a, coloquem o a em evidência e vão ficar com este limite assim específico. Ou então, simplesmente podem decorar que vocês podem simplesmente passar daqui para aqui. Portanto, basta só declararem a vossa mudança de variável. E o y vai sempre tender para zero, porque ln de a menos ln de a dá zero. Depois fazerem mudança de variável, substituírem o numerador todo por y e isolarem o x menos a da vossa mudança de variável e substituir o numerador todo, que, spoiler, vai dar sempre isto. Portanto, vocês podem decorar isto como tabuada. Portanto, vocês vão pegar neste número antigo, vão colocá-lo aqui em evidência e fazem copy-paste disto. E o vosso y vai sempre tender para zero. E vocês, como podem ver, vocês têm aqui o vosso limite notável. Portanto, isto vai ser sempre 1 sobre a. Portanto, fazendo aqui um exemplo com calma. Portanto, o nosso imediato aqui é ln de x. Portanto, primeira coisa a fazer, y igual ao numerador inteiro. Portanto, eu chego aqui, vou sempre fazer uma mudança de variável que é sempre a mesma, que é y igual a ln de x menos ln de 2. Neste caso, o y vai sempre tender para zero. Podem substituir, ln2 menos ln2 dá zero. E agora o próximo passo vai ser substituir o nosso limite tudo em ordem y. Portanto, no numerador é super fácil. ln de x menos ln2 foi o que eu chamei de y. Agora falta-nos só o denominador. Pela tabuada, vocês podem decorar que isto é simplesmente 2 vezes a elevado a y menos 1. Vocês poderiam simplesmente decorar isto, mas caso queiram mostrar as continhas todas, o que vocês vão simplesmente fazer é, desta equação aqui, vão isolar primeiro o x, fazer menos a dos dois lados. Portanto, depois de fazerem as continhas, partindo daqui até aqui, eu simplesmente isolei o x. Depois o que eu fiz dos dois lados foi menos 2, menos 2. Obtive isto e depois coloquei este 2 em evidência. Foi exatamente o que nós colocámos aqui antes de sequer ter feito as contas. Depois o último passo vai ser identificar que isto é simplesmente o limite notável, portanto isto vai ser 1, portanto isto vai dar simplesmente 1 meio. Portanto, recap, vocês nestes casos sempre vocês vão fazer y igual ao numerador inteiro. Lá está aqui a mudança de variável, o y vai tender para zero. Podem já substituir aqui, como no vosso numerador vai ser y, o vosso próximo objetivo vai ser reescrever x menos 2 em ordem y. Portanto, o que vocês vão fazer primeiro é partem daqui, isolam o x, ficam sempre com isto, podem usar propriedades de logaritmos, portanto, condensam muita coisa, fazem e dos dois lados, ficam com isto, multiplicam por a dos dois lados, neste caso multiplicam por 2, ficam com isto, e depois o segredo vai ser fazer simplesmente menos a dos dois lados, ou então, neste caso, menos 2 dos dois lados. Ficam com isto aqui e podem simplesmente substituir aqui. Porquê? Porque vocês estão simplesmente a dizer que x menos 2 é igual a isto, fatorizado. Para senos e cossenos, são os dois muito iguais, a única coisa que muda é o passo 2, porque de resto tudo se mantém. Portanto, caso vocês tenham um limite com cosseno ou cosseno, o que vamos fazer é o seguinte. Se o limite não tiver a tender para zero, como na exponencial, nós vamos forçar isso e vamos fazer y igual a x menos a. Portanto, o y vai sempre tender para zero, portanto nós vamos ter limites de x y a tender para zero. Depois, o nosso seno ou o nosso cosseno, o argumento, o ângulo vai ficar com expressões de somas lá dentro. Portanto, o que simplesmente nós vamos fazer vai ser tirar isso tudo, vamos expandir a soma.
E caso seja seno, utilizamos a fórmula da soma do seno. E caso seja a fórmula do cosseno, tem a fórmula do cosseno. Portanto, aqui já agora uma boa mnemónica para decorar o do cosseno. Podem utilizar uma mnemónica que é cocó xixi. É uma boa mnemónica. Terceiro passo e mais importante, porque o segredo está aqui. Nós vamos substituir o cosseno de y e o fator ao lado dele por zero. Portanto, o que vai sobrar no numerador, caso estivermos a trabalhar com senos, vai só sobrar seno de y cosseno de a. Ou então, se o nosso limite original for cosseno, vai sempre só sobrar menos seno de a. Depois, com isso, basta só rematar com o limite notável. Notas. Pode ser um bocado estranho com um a igual a zero, mas também funciona. Portanto, seguindo o exemplo, se tivermos este limite é imediato, está limpo, não tenho compostas, não tenho nada, portanto, simplesmente vamos aplicar a mecânica associada. Portanto, primeira coisa que nos perguntamos, será que o limite já está a tender para zero? Neste caso não está, então vamos ter que fazer uma mudança de variável para forçar isso mesmo. Portanto, vamos fazer y é igual a x menos π terços e, portanto, o y vai tender para aquilo que nós queremos, que é zero. Portanto, agora basta substituir tudo. Portanto, no denominador vamos ficar com o y, onde nós vimos um x. Portanto, se quiserem, podem isolar aqui o x fazendo mais π terços dos dois lados. Portanto, ficam y mais π terços é igual a x. Podem e devem substituir aqui. Menos raiz 3 sobre 2. O segundo passo vai ser desmanchar esta soma. Portanto, está tudo condensado do seno. Nós vamos usar a fórmula do seno para expandir a soma. Portanto, reparem, depois de expandir a soma, este termo aqui é este termo aqui. Portanto, o que nós simplesmente usamos foi expandir a soma. Portanto, o menos raiz 3 sobre 2 está aqui quietinho. Agora, o terceiro passo e o segredo está onde nós virmos um cosseno de y. Neste caso, ele está aqui. Vamos já simplificar esta maltinha toda. Portanto, cosseno de y, cosseno de 0 dá sempre 1. E seno de π terços dá raiz 3 sobre 2. Portanto, agora reparem, depois de vocês substituírem esta pequena parcela, vai-vos sobrar simplesmente isto. E agora reparem, estes dois cortam e depois de cortar vai-vos simplesmente sobrar o limite notável. E depois no fim vai-vos sobrar os tais cosseno de π terços. Portanto, isto vai sempre acontecer e o segredo está realmente onde depois de expandirmos a soma, procuramos onde está o cosseno de y, substituímos ele mesmo por 1 e o amiguinho dele ao lado. Expandimos o valor trigonométrico dele. Portanto, neste caso, sendo π terços é raiz 3 sobre 2. Depois o principal segredo vai ser cortar a constante e usar depois, no final, o limite notável. Fazendo um último exemplo com trigonometria. Portanto, neste caso, seguimos o protocolo. Neste caso, perguntamos, será que o limite já está a tender para zero? Está sim, senhora. Portanto, não precisamos de fazer mais nada. Portanto, fazendo o segundo passo, supostamente temos de expandir uma soma, mas eu não tenho somas aqui dentro. Eu só tenho um x. Não. Temos sim, senhora, uma soma e essa soma é o mais zero. Portanto, o zero também é gente neste caso. Portanto, pode ser um bocadinho estranho, mas agora o que vamos simplesmente fazer vai ser expandir esta soma. Portanto, neste caso, reparem, se vocês usarem a fórmula normalmente, vocês vão ficar com esta parcela. E agora reparem, seguimos o protocolo normal, onde nós vimos um cosseno de y, ou neste caso cosseno de x, substituímos ele por 1 e a companhia pelo seu respectivo valor. Portanto, neste caso, o cosseno de x está aqui, então substituímos por 1, porque o cosseno de 0 é 1, e a companhia ao lado, neste caso, cosseno de 0 também é 1. Portanto, agora reparem, ao substituir, normalmente vamos ficar com isto, e agora vai acontecer a magia, simplesmente podemos cortar a constante, e depois automaticamente nem precisamos de fazer nada, aparece o limite notável, e a última coisa que nos vai sobrar vai ser simplesmente menos seno de 0, que dá o tal 0. Portanto, como podem ver, basta seguir o protocolo que isto vai dar sempre. Agora, mais geralmente, porque existem uma carrada de imediatos, mais funções elementares além destas, mas isto acaba por ter um padrão, que muitos de vocês já podem ter notado, e o padrão é o seguinte. Portanto, caso vocês tenham um limite do tipo f de x menos f de a, se vocês virem uma função que não for um destes 6 imediatos, o que vocês podem fazer é o seguinte. Portanto, vocês declaram f, portanto dizem f de x é igual ao que está aqui, depois calculam a derivada desse f pelas regras de derivação. Portanto, não se preocupem, calculem normalmente, caso tenham acesso ao formulário, calculem as regras de derivação normalmente. A única coisa que vocês precisam de afirmar é que a função é diferenciável nesse ponto e a derivada por definição vai ser simplesmente o limite que vocês não sabem. O que vocês vão simplesmente fazer é só dizer, olha, eu tenho aqui a minha funçãozinha, eu já a calculei, vou simplesmente pegar na minha funçãozinha que me durou 0 trabalho a calcular a derivada, vou substituir todos os x por a,
e o limite está calculado. Portanto, fazendo este exemplo, a demonstração formal da derivada por definição do arco tangente é um bocado feiota. Portanto, o que nós poderíamos fazer aqui era o seguinte. Portanto, poderíamos dizer seja f de x igual ao arco tangente de x. Porque é arco tangente de x? Porque é a única coisa que eu tenho aqui com x. Portanto, declaramos a nossa função. Calculamos a derivada normalmente. Portanto, a derivada da arco tangente é 1 sobre x quadrado mais 1. Portanto, até agora está tudo bem. Portanto, agora vocês dizem por definição que a derivada desta função vai ser simplesmente igual a este limite. Mas agora reparem numa coisa muito interessante. É que o nosso f de x é simplesmente arco tangente de x e o nosso f de 1 é o arco tangente de 1, que é π quartos. Portanto, agora reparem no canhão que isto é. Portanto, vocês acabaram de dizer que a derivada daquela função avaliada no ponto 1 é simplesmente o limite que vocês não sabem. Mas agora que vai entrar o segredo é que vocês sabem perfeitamente quanto é que isto é. Basta usarem o que vocês calcularam aqui. Portanto, a única coisa que têm que fazer é simplesmente substituir todos os x por 1 e dar-vos simplesmente a resposta final. O limite está calculado. Zero trabalho. Portanto, no geral, vocês até poderiam fazer isto para os 6 imediatos, mas caso vocês estejam preocupados por serem acusados de utilizarem o Hopital um bocado sorrateiro, porque, spoiler, isto é a demonstração do teorema de Hopital, podem simplesmente utilizar a demonstração de cada um, incluindo do arco tangente e outros tipos de funções mais elementares.